Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus. E olha aí, voltamos com Televisando, nosso quadrozinho aí especial aqui dentro do canal, né? O quadro mais diferente aqui dentro do canal, onde a gente só fala sobre curiosidades, obscuridades da TV brasileira. Demorou para sair um novo, né? O nosso último foi o sobre Efeitos Mandela, já tem quase um ano que a gente lançou. E dessa vez viemos falando sobre o quê? Domingo Legal, né? Nesse ano de 2023. Fez 30 anos da estreia ali do programa, né? Lá em 1993. E quem mais poderia participar desse quadro sem ser aquele que sabe tudo sobre televisão, né? Como é que você tá, Fábio? Mais ou menos, não é pra tanto. Boa tarde, bom dia, boa noite pra todo mundo que estiver ligado aí. Mais um episódio de Televisando. Não sabia que era um ano sem o quadro. Rapaz, estou impactado aqui agora. Mas Então. estamos de volta para falar de TV brasileira e para falar, sim, de Domingo Legal, para falar de Gugu Liberato. Já são 4 anos, né? Eu acho que está fazendo agora, exatamente nesse período de novembro, 4 anos da morte, do falecimento de Augusto Liberato, né? Suposto acidente, eu digo suposto porque muita gente desconfia que realmente aconteceu, né? Mas, enfim, vamos levar como foi divulgado, né? Um acidente nos Estados Unidos, né? Que vitimou, né? O Gugu, uma queda, né? Vitimou o Gugu em 2019 aos 61 anos, né? 61 anos de idade, se tivesse vivo estaria com 65 hoje, um dos maiores baluartes, né, da televisão brasileira, e tem como seu principal destaque no currículo o comando do Domingo Legal, né? De cerca de 15 anos, 15, 16 anos, comandando a principal atração junto com o Silvio Santos nos domingos do SBT. Então, esse videozinho de hoje a gente vai dar bastante destaque também ao Domingo Legal, que, como eu falei, né, fez 30 anos, mas não dá para falar de Domingo Legal sem falar da história do nosso grande Gugu, né? Tá diretamente atrelado um ao outro, como você diz. Então vamos revisitar um pouquinho também da história do Gugu antes do Domingo Legal, né? É importante falar disso também, como ele chegou a esse programa, como ele ganhou esse programa ali no SBT. O Domingo Legal, a origem do Domingo Legal é nada mais, nada menos do que um desejo do Silvio Santos de criar o seu sucessor. Essa é uma ideia que ele pratica desde os anos 80. Quando ele tentou empurrar a goela abaixo, o Sérgio Chapelin, ele mesmo, jornalista, e ficou muito eternizado aí na TV Globo para apresentar o Fantástico, apresentar o Globo Repórter para a geração mais nova, né? E ele ficou alguns anos, acho que 2 ou 3 anos no SBT, com a contratação bombástica, daquelas bombásticas que o Silvio Santos fez quando criou a TVS nacionalmente, né? Saiu do Rio de Janeiro, foi para São Paulo e criou o que é o SBT hoje. Ele quis trazer artistas de impacto, né? Personagens de impacto da TV Globo para fazer parte da programação junto com ele. E o Chapelin era parceiro de domingo com o Silvio Santos. O Silvio Santos apresentava o programa do Silvio Santos na Globo e posteriormente entrava o Chapelin com o Fantástico ali no final da década de 70, né? Então eles eram muito amigos e o Silvio Santos trouxe o Chapelin para o SBT para que fosse o sucessor dele. Ele, inclusive, o Chapelin, ele era o Silvio Santos 2, um período que o Chapelin estava entrando no palco de terno, aquele terno preto ou cinza, com um microfone de asa aqui no meio, no peito, né? Parecendo ser um novo Silvio Santos. O Chapelin estava sendo projetado para ser o Silvio Santos. Mas no meio do caminho, o Chapelin desistiu, falou: Silvio, minha casa é a Globo mesmo. É lá que eu sou feliz, né? Trabalhando no Rio de Janeiro e tal. Ele voltou para a Globo. E nisso o Silvio Santos ficou sem o seu novo Silvio Santos, o Silvio Santos 2. Isso seja uma atitude muito egoísta. O Silvio Santos meio que já sabia o tamanho dele. E ele tinha medo da carreira dele se encerrar cedo, que acabou não acontecendo, de fato. Hoje o Silvio Santos ainda tá aí, é claro, e não tá mais trabalhando. Mas é uma questão muito recente, né? Deixou agora as filhas dele no comando. Mas na época, isso lá no começo dos anos 80, era uma preocupação para ele, porque ele tinha um problema vocal, e ele tinha que fazer uma cirurgia, que era uma cirurgia arriscadíssima, e que ele tinha, inclusive, o risco de perder a voz totalidade, né? E viver sem a voz, o Silvio Santos não conseguiria, evidentemente, comandar um programa de auditório como ele fazia. A partir daí, o Silvio Santos desenvolve a caça pelo novo Silvio. E essa caça, na segunda parte dela, né, depois que a ideia do Chapelin não deu certo, acaba trazendo ao destaque, né, o Gugu Liberato. Era um jovem companheiro do Silvio Santos na montagem da TVS, enfim.
ele foi office boy, ele trazia documentos, ele levava documentos na TVS em São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Posteriormente, também fez um pouco disso lá em São Paulo. E tinha, né, esse talento para comunicador, né, o Gugu, né, televisão, rádio. Ele tinha esse timbre, e ele era uma figura muito jovial, né? Vamos para a primeira dança, maestro. Pista número 1. E agora, maestro, na pista número 2, o pessoal que vai dançar uma valsa. Até que ele carregou a jovialidade dele até o final da vida, né? Ele, evidentemente, faleceu muito precocemente, mas ele já tinha mais de 60 anos, ele tava lá com a cara parecendo um novão ainda, porque o Gugu tinha essa aura mesmo de uma pessoa muito jovem, né? E o Silvio Santos resolveu falar assim, olha, eu quero que você seja apresentador. Ele começa ali, né, com o Viva a Noite, que tinha uma proposta de sábado à noite, um programa de musical, né, com muitas participações, com artistas famosos e tal. Ele meio que pegou isso do Silvio Santos, que o Silvio Santos para de fazer um pouco isso, de receber artistas para cantar, e passa a ser mais o Silvio Santos dos joguinhos, do show de calouros e tal. E o Gugu passa a receber os artistas, né, os músicos, os cantores, no SBT com o Viva a Noite, que foi um sucesso estrondoso. O Gugu, aquela figura loira, né, terno, era a proposta do novo Silvio Santos, né? Ué, eu não mandei vocês trocarem de posição? Vem pra cá, loirinha do meu lado, faz favor. Ele só põe gigante do meu lado, eu fico parecendo um anãozinho aqui. Você é mais alta, mas vai vir você pra cá também. Agora que eu tô bem acompanhado. E ali surge o Gugu. Até que vem novamente a Globo, né? A Globo, que é o nêmesis do Silvio Santos. Desde que ele saiu de lá, parece que a Globo estava sempre disposta a derrubar os planos do Silvio. E a Globo leva o Gugu, pega o Gugu, o Boni, né? A figura do Boni, evidentemente, oferece um contato com o Gugu e o Gugu aceita. Ele ia ganhar muito mais dinheiro do que ele ganhou no SBT. Nisso, o Silvio Santos descobre, vem até o Rio, vai até o aeroporto e diz, Gugu, você não vai para a Globo. Gugu, mas eu já assinei já com o Dr. Roberto Marinho. Você não vai pra Globo. Você não vai. E... Vai lá, junto com o Boni, e diz, o Silvio Santos tem moral na Globo, né? Sim. Diz lá, Boni, libera o Gugu. O Gugu não vai pra cá. Eu vou oferecer pra ele um novo projeto. Esse projeto ainda demorou um pouco, cerca de 4 anos, né? Pra sair do papel, o que deixaria de ser só o Viva a Noite, e passaria a vir a ser, né, futuramente, o Domingo Legal. É bom contextualizar essa história do Gugu quase ter ido pra Globo, foi em 1987, né? Ele já tinha o Viva a Noite no SBT, obviamente não tinha o Domingo Legal. E é muito engraçada essa história. Quem quiser pode dar até uma olhada, porque o Gugu conta essa história numa entrevista pro Fábio Porchat, no programa dele. É bem engraçado, é muito divertido. Quem quiser dar uma olhada, dar uma caçada aí. Porque, ao que parece, a própria Globo já tinha pagado vários cursos no exterior pro Gugu. Tudo por conta da própria Globo mesmo. Ele fez curso, assistiu programas lá fora e coisas do tipo. Ele já tava assim, ali com os 2 pés dentro da Globo, né? Mas aí o Silvio Santos, não, né? Você não vai, você tem que ficar aqui. Ele ainda falou, poxa, Silvio, eu não tenho como, a Globo já investiu tanto em mim, agora como é que eu vou fazer, né? E aí o Silvio, justamente, ele vai com o Gugu, ele pega um avião, o Gugu fala que ele tava ali na casa dele, né? Eles vão para o aeroporto, pegam um avião, vão lá pro Rio de Janeiro e o Silvio negocia diretamente com o Roberto Marinho, né? O Gugu disse que não estava presente nessa negociação, que o Gugu foi com ele, obviamente, né? Mas na parte de negociar com o Roberto Marinho, o Gugu não pôde estar. Ele voltou para o aeroporto, né? E aí o Gugu disse que, nossa, mas o que eu vou fazer? A Globo não vai aceitar isso, e o Silvio vai ficar chateado comigo. E ele disse já tinha cenário no Teatro Fênix pro Gugu, já. Então. Aí o Gugu, assim, tipo, passando 10 mil coisas na cabeça dele, o que vai acontecer? Aí ele disse que viu o Silvio vindo lá embaixo no aeroporto, né? Ô Gugu, tá tudo certo, né? Aí ele disse que o aeroporto todo parou, né? Porque o Silvio Santos, ele era uma pessoa alta, né? Então ele conseguiu que o Gugu ficasse no SBT. E esse distrato acaba com os planos da Globo de ter os 2 lourinhos da época, né? Que eram Gugu e Xuxa. Era um desejo do Boni ter os 2 na programação da Globo.
A programação da Globo de domingo, que enfrentava o Silvio Santos, não tinha um oponente à altura. Veio a ter posteriormente com a vinda do Faustão, né? Faustão sai da Bandeirantes e ocupa ali o Domingão do Faustão, que foi ali figura marcante dos domingos da Globo, da TV Globo até agora, né? 2021, quando o Faustão decide sair, vai pra Band, enfim, agora até meio que encerrou a carreira o Fausto Silva. E até tem uma brincadeira, né? Porque tem agora um jogo de filhos, né? Filho do Faustão com o filho do Gugu, aí os dois vão no Teleton, aí ficam lá, do lado do Celso Portiolli, do lado do Mion lá. Estão querendo gerar uma coisa pro futuro ali, dos dois filhos, do Gugu e do Faustão, brilhando na TV, né? Cada um encerrou sua parte de maneira diferente, né? Infelizmente o Gugu faleceu, o Faustão tá aí partindo para sua aposentadoria, então estão querendo meio que vender essa ideia hoje desses novos Gugu e Faustão daqui para frente. Mas isso é uma discussão para outro vídeo. Mas já que você puxou o assunto, vamos falar um pouco do que a gente já chegou a falar naquele vídeo, né? Do Televisando de Globo versus SBT, né? Dos arranca-rabo que tinha ali na década de 80 e 90. Mas já que você puxou esse assunto, vamos falar também um pouquinho nesse vídeo, que não tem como falar de Domingo Legal sem falar da grande disputa, né? Do arranca-rabo entre Domingo Legal e Domingão do Faustão, né? Eu digo que um sem o outro não existiria. Gugu sem Faustão é que nem Bochecha sem Claudinho, né? Que o pessoal brinca, né? Então... Não tem como, né? Você passar por um e passar por outro sem as comparações, né? Porque os dois, independentes de adversários, eram muito amigos, né? E essa brincadeira que era a disputa pelos domingos, pela audiência dos domingos, começa quando o Faustão já estava se consolidando na Globo, né? O Faustão, em 93, já tinha 4 anos de domingo, né? Na TV Globo e tal. E o Gugu já tinha uma nova atração no sábado, que era o Sabadão Sertanejo, onde ele continua mantendo ali a programação musical do SBT, né, trazendo os artistas no sábado à noite e tal, como ele fazia outrora no Viva a Noite, mas agora dividindo espaço com o domingo, né? O Gugu trabalhava no sábado e no domingo, né? Um profissional diferente, né? Trabalhar sábado e domingo só o Gugu. E aí ele foi pela primeira vez ao ar com o domingo com uma estratégia diferente do que fazia o Silvio Santos, né? Era mais jornalismo, mais brincadeiras no palco com artistas, né? Fazia um programa de domingo que não parecia muito com o programa do Silvio Santos. Era uma autoria do próprio Gugu Liberato, né? Domingo é dia de festa! Domingo é dia de dança! O Brasil está começando agora o Domingo Legal! E naquele tempo já era famoso por ajudar as bandas jovens, né? O Dominó, né? O Polegar, né? Que eram a Banana Split, várias outras bandas que eram gerenciadas pelo já empresário Gugu Liberato, que faziam a alegria de muitas pessoas no domingo à tarde, ali, com eventos musicais. A famosa banheira do Gugu, né, que começa ali também a ocupar seu espaço no início do programa. E outros quadros ali que, hoje em dia, soam como irreais, né? Algumas situações ali de brincadeiras um pouco mais picantes, né? E uns outros aí. E até pro horário eram um pouco estranhos e um pouco absurdas. Fora isso, ainda tinha aquela coisa do game show, da meninos contra meninas, né? Que pegava os artistas homens contra artistas mulheres, fazia uma disputa para saber quem era o melhor, né? E empurrando aquilo, né? O Domingo Legal, pô, chegava domingos que ele durava 7 horas de duração. Assim, um negócio maluco. E aí só de noitinha entrava o Silvio Santos no ar, né? E o Gugu, ele ia meio que prendendo, né, os telespectadores que saíam da Globo para ver o SBT, porque o Gugu produzia muito conteúdo em apenas um programa, né? Era um programa que pareciam vários. Se você para observar, o Domingo Legal, ele parecia vários programas num só. O helicóptero do Gugu tá chamando! É do Rio de Janeiro, ao vivo! Fala, Cláudio! Cláudio estará aqui! Céu azul, muita gente na praia! Praia cheia, Gugu! E essa pegada deu super certo, né? Apesar de eu até achar que o Domingo Legal, com o tempo, foi perdendo um pouco dessa característica, muito em virtude do Ministério Público, né? Que foi lá e proibiu a banheira, proibiu alguns outros quadros do Gugu. O Gugu foi começando a ter uma coisa muito do plantão jornalístico, né? Que muita gente lembra, né? De vários fatos importantes dos anos 90. O Gugu colocou no ar primeiro, né? Como a morte dos Mamonas, o ET de Varginha, né? Que falamos muito isso no vídeo do SBT versus Globo, né?
No caso do ET de Varginha, era simplesmente um pedaço de raia que deram a entender que era uma criatura, né? Que já estava morta. E não era bem isso. O biólogo foi lá e falou que não era. Mas eram vários desses eventos noticiosos, né? Que o Gugu conseguia gerar ali uma boa audiência, fazendo, por exemplo, algo que o Faustão não fazia. O Faustão, ele tinha aquela pegada de receber os famosos, de fazer alguns game shows, mas não com o tanto de coisa misturada num programa só. Até porque o Faustão não tinha 6, 7 horas no ar, né? O Gugu tinha. E é justamente por essa variedade de quadros dentro do Domingo Legal que tirou o sono da Globo durante anos, né? Porque, assim, o Domingão do Faustão, como a gente falou, inclusive, naquele vídeo, ninguém batia nele. Aí chegou o Domingo Legal, cada vez mais foi ganhando audiência, cada vez mais foi ganhando audiência, e simplesmente domingo a audiência, pelo menos ali, durante uns bons anos, né, até o final da década de 90, era do Domingo Legal. O Domingão do Faustão não conseguia bater o Domingo Legal, e isso tirou o sono da Globo por anos, né? A ponto também do próprio Silvio Santos, né, sendo o grande Silvio Santos, fazendo vinhetas. Nossa, como a gente falou lá, né? A Globo, o SBT deu tanto de audiência em cima da Globo. O SBT ganhou da Globo de ponta a ponta. E o nocaute aconteceu às 5h20, quando o Gugu derrubou o Faustão, batendo de 31-13. Então, assim, é o que tirou o sono ali da Globo durante anos, foi o Domingo Legal, né? E essa premissa dessa guerra, entre aspas, vem muito do que eu falei aqui, a gente falou no começo do vídeo, né? A tentativa da Globo de pegar o Gugu, né? E, de certa forma, esparecer várias tentativas do Silvio Santos de criar o novo Silvio Santos, e até hoje nós não tivemos isso em prática, né? Aconteceu o novo Silvio Santos. A ideia era essa, era que o Gugu fosse o novo Silvio Santos. E passaram-se os anos e a Globo foi se incomodando com aquilo, né? Porque parecia realmente uma coisa, uma guerra, né? Entre Gugu e Faustão. E existem diversos relatos que a gente já fez aqui no vídeo Globo e SBT, então não sei se merece ficar muito enfatizando, mas em vários desses domingos, assim, a apelação comia solta, sabe? São casos e casos, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco, né, de Lost Medias, né? Envolvendo até algumas ex-Lost Medias envolvendo o Gugu nessa tentativa ácida e ávida pelo primeiro lugar no Ibope. Inclusive que gera a revolta da própria Hebe, né? Porque o Gugu vinha no domingo, aquela coisa bélica de tentar audiência a todo custo. E a segunda-feira vinha a Hebe com um programa muito mais tranquilo, né? Muito mais sereno. E aí a Hebe fala com o Gugu depois do episódio dos falsos criminosos, que a Hebe vai e recebe o Gugu e fala: Gugu, olha pra mim. Não faça tudo por audiência, não vale a pena. Isso no SBT, isso é genial. Depois, posso te dar um conselho como mãe? Não sofra tanto por um negócio de audiência, meu amor. Você tem o seu programa há tantos anos, você é tão querido. Quando um programa dá 2 ou 3 pontos a menos, você tem uma audiência magnífica. Não tem que sofrer para de 2, 3 pontos que o Faustão ganha. Isso aí é a Hebe, tipo, falando isso pro Gugu se emocionado. É um momento histórico da TV brasileira aquilo ali, porque foi o momento quando falou, gente, tá bom, né? Pra que essa guerra? Mas na época isso era muito enfatizado pelo próprio SBT e pelo próprio Silvio, né? Era a todo custo tentar faturar em cima das piores coisas possíveis, né? Dos desastres, enfim. E várias outras artimanhas que o Gugu tentou colocar no ar. Enfim, é uma época, né? Os anos 90 era uma época realmente que nem a Globo tinha escrúpulos, né? Então as outras emissoras também não passavam muito longe disso, né? Inclusive foi essa tentativa absurda e diminuiu muito da audiência do Domingo Legal. A gente já vai falar mais sobre isso. Mas antes, Fábio, já que você mencionou, eu acho que um quadro do Domingo Legal, e acho que repercute até hoje, até nas novas gerações sabem do que se trata, é a banheira do Gugu. Aquilo ali chegava, era um nível de apelação, mas que dava tanta audiência que era assim, absurdo. E era todo domingo, né? Não podia ter um Domingo Legal sem a banheira do Gugu. Inclusive, falando rapidamente, porque a gente já mencionou isso naquele vídeo,
Faustão tentou criar em um programa, né, o tal do sushi erótico, mas pegou muito mal dentro da Globo, a ponto do Roberto Marinho falar que não queria aquilo dentro da Globo, né? Então só foi um programa daquilo, na tentativa de ser o rival da banheira do Gugu. Será que aquilo ali seria um por domingos? A proposta talvez fosse essa, a produção do Faustão? Será? Talvez com temáticas diferentes, não sei. Porque não foi só isso, né, o Vitor? E o próprio Faustão, na época, falou que sentia muito pressionado essa guerra pela audiência. Pressionou demais ele e a produção dele. Teve o caso do Latininho também, que é outro clássico do mau gosto, né? Se tratando do Faustão. Por conta dessa questão da guerra pela audiência com o Gugu. O Gugu meio que inflamou a produção do Faustão, né? Por muito tempo, o Faustão tentou fazer polêmica barata em cima também. Então foi uma coisa que o Gugu conseguiu passar de um pro outro, né? E a banheira do Gugu, só pra finalizar, que a gente falou bastante sobre esse arco no outro vídeo, mas a banheira do Gugu dava flash de audiência altíssimos, e boa parte das vitórias do Gugu sobre o Faustão vinham em cima disso, porque não era só uma banheira do Gugu, era uma banheira do Gugu com os astros da época, né? Os pagodeiros, o Tiririca, que era a sensação ali, né? Era figura recorrente. 95, 96, era uma figura recorrente na TV. E os caras vão lá, o Tiririca chega a sair da água todo cheio de marca na mão, de tanto tempo que ele ficou dentro daquela banheira. Sim. Porque foi horas e horas pra deixar o Tiririca ali dando audiência, e o Tiririca tentando pegar o sabonete da Luísa Ambiel e tudo mais. Então foi um período ali que o Gugu ganhava em base disso. E quando ele perde isso, ele tem uma certa dificuldade de ganhar o público de novo, né? E aí ele passa a ter quadros mais assistencialistas, como a gente pode até falar aqui, né? Sentido na Pele, o Gugu na Minha Casa, que ele dava dinheiro para as pessoas que tivessem determinados objetos, né? Dentro da sua casa, enfim. São vários projetos ali que o Gugu começa a colocar, voltando para Minha Casa, né? Isso em outra Voltando época, para Minha mais Terra, à frente, mas né? também com esse Minha Terra, né? Exatamente, para assistir. Como é que é a pessoa que não tem condição de voltar para sua terra financeiramente, aí vai e volta. Esse quadro depois o Ratinho pegou, quando o Gugu saiu e até acho que é exibido até hoje, pelo Ratinho no SBT. Então foram vários quadros ali. O Sentido na Pele, inclusive, ele é um recordista de Lost Media, né? É muita Lost Media que tem nesse quadro. Inclusive um que virou meme, que era o Gugu com a cara assim, toda pintada e tal, na rua, provavelmente fazendo papel de mendigo, né? Sim. Esse quadro não existe num vídeo, registro no YouTube, em lugar nenhum. Mas tem o print, né? É engraçado, porque tem o meme do print, ou seja, se deram ao trabalho de fazer o print daquilo, mas não se deram ao trabalho de jogar a matéria inteira na internet, né? O Sentido na Pele tem vários episódios aí do Gugu. E pra brigar com a cacetada, né? O Faustão tinha vídeo cacetadas, né? O Gugu começa também a explorar uns quadros mais divertidos, né? Mais engraçados no Domingo Legal. Como é o caso do Táxi do Gugu, tem uma música muito memorável, que é o Táxi do Gugu, que era quando o Gugu se disfarçava de taxista, assim, de várias maneiras diferentes, né, com vários penteados diferentes, ou peruca, ou careca, ou muita maquiagem, né, de várias formas diferentes o Gugu aparecia. Ele dirigia o táxi e ninguém percebia que era o Gugu, né, começava a contar várias histórias e tal, e a pessoa não sabia que estava sendo filmada e não sabia nem que era o Gugu que estava dirigindo o táxi. Eu tenho até a impressão de que a HBO norte-americana copiou o Gugu, viu? Denúncia, porque polêmica, alguns anos depois, polêmica, a HBO lançou um seriado chamado Taxi Undercover. É um seriado norte-americano exatamente com revelações, pessoas contando histórias dentro de um táxi, sem saber que estavam sendo filmadas, né? E até hoje o pessoal faz isso no YouTube com Uber, né? Essas coisas assim. Eu acho que todo mundo copiou, inclusive a HBO, olha aí, HBO. Copiaram do Gugu. Porque o Gugu fazia a mesma coisa, só que disfarçado, né? Porque as pessoas não podiam descobrir que era o Gugu. Obviamente, se fosse o Gugu de taxista, né? A pessoa ia ficar tão nervosa que não ia nem conseguir falar nada, né? Ela ia começar a chorar, porque o Gugu era um fenômeno. Eu vou ali, eu só vou pegar só o galão e já volto, tá? É bem rápido. Isso é isso. E o carro empatando aqui. Não é possível, né? Mais gente pra passar aí. Não. Você não. Não, o quê? Não. Já, Então, ele disfarçado, eram maquiagens, assim, muito bem feitas, né? Faziam bem esse trabalho. Era o mesmo nível de maquiagem que faziam com ele no outro quadro, no Sentido da Pele.
era pro Gugu ficar irreconhecível, porque o Brasil inteiro conhecia o Gugu, né? A única maneira que tinha de deixar o Gugu irreconhecível aos olhos do povo era disfarçando ele. E além desse quadro, um outro quadro muito bem cotado, humoristicamente falando, era o quadro de acordar celebridades, né? O Domingo Legal sempre mandava alguém para acordar alguém que estava dormindo lá. Um artista da época, né? Eles tinham autorização, entravam num hotel, que de repente o artista estava cantando ou enfim, se apresentando em alguma cidade, algum lugar do país. E aí, no começo, era o Otávio Mesquita, né? O Otávio Mesquita quem ia lá, chato como sempre, né? acordava celebridades na época, e puxava pano, e puxava lençol. Essa é uma ideia, diz o Otávio Mesquita, ser dele, né? Mas ela se iniciou no programa do Gugu, então a gente meio que fica na dúvida sobre se o Otávio Mesquita tá falando a verdade ou não. Posteriormente, quando o Otávio Mesquita sai do SBT e vai pra Manchete, vai pra RTV, vai pra Bandeirantes, ele repete esse quadro novamente, né? Mas não tinha a mesma graça do Domingo à Tarde ali, né? Ele abrindo a porta do quarto e tirando o lençol da pessoa. Às vezes o artista estava até pelado, né? E evidentemente não mostravam, mas o artista estava pelado, enfim. Inclusive... discreta, a Mesquita ia lá e tirava o sono da galera. Sim. E se eu não me engano, esse quadro depois foi pra mão do ET e Rodolfo, não foi? Exatamente. O ET e Rodolfo, que também tem uma outra origem muito engraçada, né? Porque o Rodolfo era repórter do Ratinho na CNT, no antigo 90 Urgente, que era um programa policial que o Ratinho herdou do falecido Alborguete, né? Que tinha uma coisa de Dalborga. E o Rodolfo era um repórter policial. Quando o Ratinho vai pra Record, ele leva o Rodolfo numa outra perspectiva, para fazer piadas bem humoradas, reportagens bem humoradas, né? O Ratinho já na Record já era uma coisa mais brincalhona, e hoje é só brincadeira, né? Mas na época ainda tinha um aspecto policial, ele quis levar um pouco mais pra galhofa, pro humor. E o Rodolfo vira o repórter do Ratinho. Em uma dessas reportagens, ele traz o que seria o ET, né? Ele traz uma caixa, dizendo que tinha encontrado uma criatura estranha, né? Na época, ainda naquela ideia do ET de Varginha, do chupa-cabra, aquelas coisas que o Gugu fazia, o Rodolfo traz o ET pela primeira vez no programa do Ratinho, olha só. O ET e o Rodolfo surgem no programa do Ratinho. E aí começavam a fazer piadas, né? Do Rodolfo, do ET, e aquilo deu tão certo que o Gugu foi lá e tirou os dois do Ratinho, deixou o Ratinho muito nervoso na época, inclusive, com o Gugu, né? Eles que eram muito amigos também. E aí surge o quadro do Rodolfo e ET. Não só surge o quadro de acordar famosos e tal, aquela coisa toda, como também surge, consequentemente, as músicas do Rodolfo e ET. Né? Rodolfo e ET meio que viram motivo de comoção nacional, né? Era a máscara do Rodolfo e ET, era pula-pula do Rodolfo e ET, era CD do Rodolfo e ET. Se você viveu nos anos 90, é grande a chance de você ter ouvido pelo menos uma vez alguma música do Rodolfo e ET em algum lugar. Num churrasco, numa festa de aniversário, porque virou um fenômeno a partir do nada. E aí tem um registro recente do Rodolfo falando com o Geraldo Luiz, né, no programa do Geraldo, de que eles não sabiam cantar, eles simplesmente falavam no microfone o que estava escrito, e o pessoal transformava aquilo em música, que era um gesto muito comum ali nos anos 90, né? As pessoas não sabiam cantar, não tinham aula de canto, não tinham nada, elas simplesmente botavam a voz e o pessoal colocava a música para acontecer, o que é um fato muito curioso esse, né? E Rodolfo e ET, a partir dali, viraram um outro fenômeno que acompanhou o Gugu ali por muitos anos ainda, mais ou menos até o falecimento do ET, né? Ali no meio dos anos 2000. Sim. E aí, de fato, né, encerrou a dupla Rodolfo e ET, que foi um fenômeno, foi muito famosa realmente na época. E tem também um caso relacionado a Rodolfo e ET, ainda na época de Gugu Liberato, de Domingo Legal, foi as inúmeras tentativas de tentar acordar o Silvio Santos, né? O Silvio Santos, no SBT, ele era uma figura intocável, né? O Silvio Santos não aparecia no programa dos outros. O Silvio Santos só aparecia no programa dele, né? Ele aparecia no programa dele, o Jô Soares faleceu tentando entrevistar o Silvio Santos. Ele não dava. Gabriela não dava. O programa do SBT, o Silvio Santos não aparecia. Ele nunca quis se autopromover dentro da própria emissora. Ele não aparecia nas chamadas do SBT de comemoração de aniversário, nem de fim de ano, nem propaganda da Telecena. Ele não fazia nada disso. O Silvio Santos, ele era o programa Silvio Santos, já acabou. E o patrão, né? O cara que mandava e desmandava, mais nada. Então tem esse episódio que foram várias e várias tentativas do Rodolfo e ET de acordar o Silvio Santos. Todas fake. Sim. Todas fake. E a gente sabe que era fake. Ele ia lá, aí achava que o Silvio Santos tava lá e saía um sósia.
Aí ia lá, aí achava que tava o Silvio Santos, a casa tava vazia. Até que tem um suposto episódio que o Silvio Santos tramou pro Rodolfo ET um sequestro. E isso virou uma câmera escondida, não é pegadinha, né? Câmera escondida, como dizia o Silvio Santos, não. Topa tudo por dinheiro. O Rodolfo e a ET vão até lá, tentam acordar o Silvio Santos, né? E no que tentam acordar o Silvio Santos, começa um grande sequestro, sabe? Inclusive o Goiabinha, que era o produtor do Gugu, né? Leva um tiro e morre, sabe? É um negócio absurdo. Se você vê aquilo ali acontecendo, fala, meu Deus, como é que eles fazem isso? Sabe? É um negócio muito maluco. E o Rodolfo e a ET assustadíssimos até o último segundo, quando o Goiabinha se levanta e diz que foi uma brincadeira, né? Aí aparece o Benini e todo mundo e fala, é só uma pegadinha do Silvio Santos com vocês. E simplesmente o ET tava todo mijado, todo urinado, que ele tava de fralda, que é a brincadeira, né? Ele tava vestido de fralda, ele tava todo urinado assim, gente. É um negócio ali que os anos 90 não tinha limite. Não tinha limite. Não tinha limite. Ninguém tinha limite. E teve esse episódio marcante aí, que eu era uma criancinha, então eu fiquei meio com pena, sabe, do Rodolfo ET. E falando de outros quadros, Fábio, a gente tem coisa bastante bizarra e obscura dentro do Domingo Legal, como, por exemplo, o caso do suposto ET que você falou, né? Que acharam tal de um pedaço do ET que na verdade era um pedaço de raia que eles forjaram. E tem aquele episódio do Van Damme, do grande Jean-Claude Van Damme, no Domingo Legal, no Gugu. Não dá pra falar de Domingo Legal sem falar desse caso do Van Damme, né, Fábio? Ainda bem que esse daí não é Lost Media, né? Esse é uma Lost muito... Essa é uma mídia muito bem encontrada, que é um arquivo histórico da TV brasileira, que inclusive já foi até referenciado naquele seriado da Star Plus, né? Do Rei da TV, Tudo pela Audiência, do Silvio Santos com o Gugu. E esse episódio tá lá, né? Tá registrado numa mídia. E foi o dia que o Van Damme foi no Gugu, no programa do Domingo Legal, pra divulgar aqui no Brasil o filme Replicante, né? Que era um filme de 2001, que tava chegando nos cinemas e tal. O Van Damme já sabia que o público do brasileiro, né, era muito fã dele e tal. Então ele foi divulgar aqui no Brasil. E foi justamente no Gugu que veio essa cena épica, né? Que é nada mais nada menos do que o Van Damme dançando com a Gretchen. Posteriormente ele dança até com a Sheila Mello, ele tava muito empolgado naquele dia. E uma cena constrangedora que só vendo o vídeo você já sabe do que se trata. Pra piorar a situação do Van Damme, ainda tem o Gugu dando risada e apontando pra ele. Enfim, uma situação bastante diversa, constrangedora, digna da história da TV brasileira, né? Tem o caso da ex-Lost Media de uma das partes no Carandiru, que a gente... Uma das partes deixou de ser Lost Media, a gente tem aí no YouTube já. Como você falou, a suposta matéria, mas que na verdade era falsa, com falsos criminosos, né? Que foi aí que o Domingo Legal começou a perder a audiência, né? Porque depois foi provado, envolveu Ministério Público e foi provado que aquilo ali era falso, que foi forjado pelo programa. O Gugu, inclusive, faleceu dizendo que não sabia que aquilo ali tinha sido forjado. Ele faleceu dizendo que aquilo ele não sabia, que ali foi da produção. Então, assim, foi a partir daí que o Domingo Legal começou a decair a audiência, né? Porque ninguém encostava no Domingo Legal, o Faustão não chegava perto. Então, assim, com tantas matérias falsas, matérias montadas, a audiência do Domingo Legal foi lá para baixo e aí, nos anos 2000 já não era mais o que era, né? Só para contextualizar, porque essa época dessa suposta matéria com criminosos, já estava em declínio o Domingo Legal, né? O Domingo Legal foi perdendo muitas atrações, dessas que dava audiência, né? Ali no final dos anos 90. Então, o Gugu já não conseguia ter mais a audiência do domingo. Para você ter uma ideia, o Silvio Santos com a Casa dos Artistas já estava impulsionando mais do que o Gugu ali em 2001, 2002. O Gugu segurava mais o programa dele para começar o Casa dos Artistas, dando uma prolongada, né? Ele botava alguns quadros ali, né, para dar uma enrolada, para entregar para o Casa dos Artistas, que era realmente a grande audiência de domingo ali, já naquela época, entre 2001 e 2002. As pessoas estavam ligando no SBT para ver Silvio Santos de novo, né? E não mais para ver Gugu. Então, nessa época, a gente tem
essa que é uma Lost Media, assim como essa outra que você falou que era uma Lost Media, esse episódio com a Socorro Leite, né, que é uma sensitiva no Carandiru, né, pra quem não sabe, Carandiru foi onde aconteceu um dos maiores massacres, né, em número de pessoas na história do Brasil. Enfim, não vou ficar falando muito acima disso, mas quem tiver interesse pode buscar aí. E alguns anos depois o Gugu fez 2 matérias no Carandiru levando uma sensitiva, né, que é uma baita de uma apelação, né, uma pessoa que é espiritualmente sensível para tentar perceber, né, interceptar almas ali, né, naquele cenário de terror que foi o Carandiru. Porque apenas um episódio desses 2 tá aí disponível hoje no YouTube. Porque tem uma primeira parte, né? Essas matérias foram gravadas em dois momentos diferentes, ali no final dos anos 90. A segunda parte hoje está disponível, mas a primeira continua como uma Lost Media. Mas é realmente uma matéria, para quem é mais sensível, né? No bom sentido. É uma matéria pesada, é uma matéria realmente bem incômoda, né? Então, tem essa matéria, que é uma Lost Media das grandes, né? E tem a segunda Lost Media mais famosa do Gugu, que é exatamente essa, da matéria falsa. Domingo Legal emite uma matéria no dia que a Globo transmitiu o Jogo do Brasil nas eliminatórias, né? Seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. A seleção brasileira, é bom lembrar, né? Naquela época já era a atual campeã do mundo, né? É um contexto muito positivo, né? Se é passar o jogo da seleção, é óbvio que para a Globo era uma grande chance de dar uma audiência boa. E naquele domingo, o Domingo Legal leva ao ar, né, essa matéria, que foi, digamos assim, que o fim da carreira do Gugu. Apesar de não ser o fim prático da carreira do Gugu, o Gugu ainda trabalhou uns bons anos na televisão, né? Foi o momento que o Gugu não conseguiu mais recuperar o respeito que ele tinha. Porque você passar uma matéria forjada com um assunto tão grave como esse, né? Onde, inclusive, no péssimo roteiro criado pelos atores lá, eles geravam ameaças, assim, gratuitas, né? Contra apresentadores de TV e tal. Um discurso bastante surreal e nem muito convincente, né? Porque a matéria ela é tão mambembe que ela é mal feita até nesse sentido, né? Ela não pareceu real em nenhum momento. Mas como se tratavam de ameaças, né? Obviamente, todo mundo ficou preocupado, né? Inclusive o Datena, né? Que foi um dos ameaçados e tal. E naquela época, aquela matéria já chamou a atenção desde já de todo mundo. Pouco tempo depois, a própria facção disse que aquilo ali era irreal, que aqueles personagens não eram personagens de verdade. Enfim, e isso obviamente deixou o Gugu numa sinuca de bico. E a partir dali, o Domingo Legal se viu condenado, né? Pelo menos o Domingo Legal do Gugu. Passou ali 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, com audiências muito abaixo. Inclusive mudando de horário, né? Em determinado momento o Gugu estava entrando bem mais cedo e o Silvio Santos entrava bem mais cedo do que ele entrava antes. Né? Até 2008 ali, o Gugu terminava, sei lá, às 6 horas da tarde, sabe? Sendo que o Gugu, há uns anos atrás, ia até às 9, né? Quase 10 da noite com o Domingo Legal. Então, a partir do momento que o Gugu tá terminando mais cedo, já indicava que o programa já não tinha mais a relevância que tinha, enfim, que o Gugu já estava começando a descer muito, né? E consequentemente, o Domingo Legal foi junto. E aí, nessa história toda, vem a Record e oferece um bom salário, uma boa proposta para o Gugu, que acaba trocando o SBT pela Record pela primeira vez na carreira, né? O Gugu saiu do SBT em 2009, foi apresentar um outro programa, um outro formato entre aspas, né? Porque era um formato idêntico ao do Domingo Legal, só que na Record. Sim. É curioso, porque pra mim, que passou a infância toda vendo o Gugu no SBT, pra mim foi muito estranho ver o Gugu na Record, por exemplo. É igual, por exemplo, mais recentemente, o Faustão saindo da Globo. Pra mim, era algo assim, inconcebível. A Xuxa saindo da Globo também, na época. Eu passei a infância toda, a vida toda vendo esses personagens, né, dentro da emissora. Então é complicado, depois de um tempo, você meio que associa a própria emissora com eles, né? E o próprio Gugu, né? Que a estreia dele na Record, ele confunde o programa e chama de Domingo Legal. Ah, então, porra. Tem essa história, ele foi no Domingo Legal, aí depois ele seguinte, não é mais Domingo Legal. Ele mesmo erra, né? O nome do programa. Você vê que até ele mesmo demorou a se acostumar, né? Ele passa mais 4 anos ali na Record, depois ele sai, posteriormente ele volta com um programa já no meio de semana, com um formato parecido, mas um pouco mais jornalístico, né? E posteriormente ele acaba perdendo o programa e até os últimos programas que o Gugu apresentou em vida, né? Antes de falecer,
foram programas de formato comprado, né? Reality shows, né? Ele apresentou um programa musical chamado Canta Comigo. Esse, inclusive, foi o último programa que ele gravou, né? De vida, de fato. O Canta Comigo. E posteriormente, não. E anteriormente, ele também tinha apresentado o Power Couple, né? Ele também chegou a apresentar 2 edições, se não me engano, de um reality show de casais, né? Que é um reality show similar ao Big Brother, né? A Fazenda, só que envolvendo casais, né? Convivência, né? Essa coisa toda. Sim. Então, o Gugu acabou encerrando a carreira assim, muito longe do ápice, né? E daquele sucesso que foi o Domingo Legal nos grandes e vindouros anos. Então, foi chato por isso, porque o Domingo Legal do Gugu parou de existir, mas seguiu nas mãos de outro profissional competentíssimo, né? Que é o Celso Portiolli, desde 2009 até hoje, né? Sim. Eu acho que de todas as escolhas que o SBT podia ter, eu acho que a melhor, com certeza, foi o Celso Portiolli. Inclusive, ele incorporou muitas das coisas que ele já fazia, né? No Domingo Legal. Ele manteve muitas coisas da era do Gugu, mas outras coisas ele incorporou, como, por exemplo, o próprio Passo a Repassa, não é? Sim, você lembra do que eu falei do Silvio Santos buscando o novo Silvio Santos, né? Sim. Talvez o Celso Portiolli, de todos eles, seja o mais próximo de um Silvio Santos. Eu não digo nem só fisicamente, no que fisicamente, realmente, o Celso parece o Silvio Santos ali do auge, né? O topete, o cabelo, né? Ele aparece de terno às vezes e tal. A figura do Celso Portiolli lembra muito o Silvio. Mas no jeito de apresentar, né? O Celso Portiolli, ele sugou muito do Silvio. O Celso Portiolli, ele começa no SBT com o Silvio, né? Ele manda ideias de pegadinhas, aí ele começa a mandar ideias, o Silvio Santos chama ele pra gravar, ele começa a virar um ator de câmera escondida, tá? Não é pegadinha, desculpa. Errei o título, o nome. Ele começa a gravar pro Silvio Santos várias, e a partir daí ganha a oportunidade de ser apresentador da emissora, né? Com sessão premiada e mais posteriormente assumindo o Passo a Repassa do próprio Gugu, né? Porque o Passo a Repassa foi apresentado pelo Silvio, depois foi apresentado pela Angélica, depois pelo Gugu e depois pelo Celso, que está até hoje, inclusive, comandando o Passo a Repassa integrado, né, no Domingo Legal. Então, tem muito isso, né? O Celso Portiolli, em vários momentos, em vários recortes, ele apresenta alguma coisa que o Silvio Santos apresentaria, sabe? Sim. Ele fez o remake do Show do Milhão, que é maravilhoso, inclusive, uma pena, né, que por questões burocráticas, né, jurídicas, não pôde ter mais temporadas, né? Mas é o mais próximo do que seria o Silvio Santos apresentando, mais próximo daquilo impossível. Não vai ter. Parece realmente o Silvio Santos apresentando o Show do Milhão. Foi nota 10 ali o Show do Milhão em 2021, retorno com o Celso Portiolli na apresentação. Mas o Celso Portiolli, ele é o mais próximo que se teve disso, de novo Gugu, de novo Silvio. Novo Gugu vai ser o filho dele no futuro. Mas de novo Silvio, sem dúvida, o Celso foi o que mais passou perto disso. Acho que o Silvio Santos planejava isso lá atrás, ele meio que conseguiu com o Celso. Né? Mas é o que eu sempre falei pra você, né? O Celso, pra mim, é quase um filho. Pra quem não conhece, o Celso Portiolli é um filho do Silvio Santos, né? Mas. Paranaense. Mas é curioso que, de todas as buscas do Silvio por um substituto dele, o Celso nunca foi assim. Uma escolha, que ele tentou forçar um novo Silvio. E foi algo assim, que foi naturalmente, que ele foi absorvendo do próprio Silvio Santos. Ele foi meio que aproveitando que estava servindo para encher linguiça várias vezes, né? Ele meio que foi pegando isso, né? Pegando, tá chegando a minha oportunidade, minha chance aqui. E o Celso foi agarrando várias dessas chances, né? É óbvio que quando se fala em Domingo Legal, as pessoas vão sempre lembrar do Gugu, né? Eu não assisto, assim, particularmente eu não tenho assistido. Né? Já não tenho essa disposição para assistir mais esses dominicais. Mas eu lembro que a época, para mim, soou como uma melhor opção possível, né? O Celso Portiolli, com aquela cara que ele tem de novo Silvio, fazer um programa dominical, acho que era a coisa mais lógica possível de acontecer. E foi o que aconteceu, né? Tá acontecendo até hoje, né? Eu não sei como anda a audiência, até vejo, assim, que os números do SBT em 2023 estão muito fracos em relação a até anos anteriores, né? Em relação à audiência. Mas não é por falta de talento, né? Porque o Celso Portiolli tem de sobra. Mas sobre esses melhores momentos, vamos colocar assim, né? Esses 30 anos de Domingo Legal, sobre a história do Gugu. Eu acho que é isso, foi um bom resumão, vamos botar assim, né? Mas, pessoal,
Se vocês já curtiram o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like. Se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos outros canais, o meu, do Fábio, deixando sempre o linkzinho aí na descrição. Comentem se vocês são da década de 90, aí, da década de 2000, se vocês assistiram, né, Domingo Legal com o Gugu, o que vocês acham, sentem falta de alguma coisa da época do programa, com o Gugu em si, né? Comentem o que vocês acharam no geral. Então é isso, pessoal, mais um videozinho aí do Televisando, esses quase um ano depois. Vamos tentar gravar mais alguns, né, porque esse teve um hiato bem grande entre um e outro. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!